Olá a todos, sejam bem-vindos à minha quarta aula de Prospeção Sísmica 1. Eu sou Zongo Armando. Para aqueles que querem me contactar de alguma forma, tem aí o meu e-mail, ou então através dos comentários também podem tentar me contactar para podermos discutir sobre outros assuntos, sobre a geofísica, ou então sobre a geociência em termos gerais. Para aqueles que não tiveram oportunidade de ver as primeiras aulas, meus colegas, por favor, façam isso, tentam assistir, porque isso vai facilitar vocês, né, a compreender melhor as nossas aulas. Então vamos começar. Hoje o tema vai ser diferente. Vamos falar sobre a hidromocrônica das ondas direta, refletida e refractada. Em termos mais concretos, é preciso que vocês tenham conceito de onda refletida, onda refratada e onda direta. Eu já fiz referência a método sísmico de reflexão e refração na aula anterior e, por favor, assistam para poder compreender, porque o objetivo aqui é tentar representar em termos gráficos temporais das ondas direta, refletida e refratada. Por isso é que é hidromocrônica, porque a palavra crônica vem de cronologia, né? Que é uma questão de análise temporal. Antes de nós começarmos a tocar no assunto que é a representação gráfica, as equações das ondas direta, refletida e refratada, eu queria realçar um aspecto fundamental sobre aquilo que é o conceito básico da prospecção sísmica. Prospecção sísmica é um método geofísico que tem como base um esquema muito simples, que é este aí. Temos uma fonte, temos um receptor e temos o sismógrafo. A fonte nós vamos utilizar para provocar a excitação do solo, vamos fazer vibrar o nosso solo, atenção, e esta vibração vai provocar uma propagação de ondas, e essas ondas terão que se propagar até encontrar um obstáculo que possa fazer com que ele retorne à superfície, e ao retornar à superfície, essas informações são captadas, né, através do nosso receptor, né, é o segundo instrumento, e temos aí o geofone como exemplo de receptor. Por sua vez, essa informação será levada para o sismógrafo, que nos dará um sismograma, que é o nosso objeto, então o nosso dado de estudo para a geofísica. Então, meus senhores, temos ali a ilustração número 2, que mostra praticamente um dos resultados. Atenção que esse resultado nem sempre é assim, porque isso vai depender de como é que é a disposição do nosso instrumento, né? Ou como é que tipo de arranjo que nós utilizamos, que tipo de sísmica que nós utilizamos, é sísmica de refração ou de reflexão. E para já essa ilustração é resultado de uma sísmica de refração, porque tem como objetivo determinar as zonas de baixa velocidade, a zona de baixa velocidade, que é um dos empecilhos, né, da prospecção sísmica. Então, meus senhores, sejam bem-vindos. Vamos começar logo com o nosso tema. Ok, vamos começar agora a falar sobre tempo de percurso da onda direta. Antes de falar no tempo de percurso da onda direta, queria realçar, né, o conceito da onda direta. Se nós temos aí o nosso esquema básico de aquisição, onde temos aí a simulação do nosso espaço em que a aquisição foi feita, temos a camada número 1 e a camada número 2. A camada número 1 temos a velocidade 1 e a densidade número 1, e a camada número 2, com certeza vamos ter velocidade 2 e a densidade número 2. Temos aí a ilustração da fonte, né? Atenção, estou a explicar a figura número 1. Temos aí a fonte e os canais que servem como nosso receptor do sinal que vai se propagar no solo ou em subsuperfície. O que acontece? Assim que se faz a excitação do solo, né, assim que nós provocamos a excitação do solo, a onda refratada e a onda refletida se propagam para a subsuperfície e só retornam à superfície quando encontram uma interface, né? Retornam à superfície quando eles encontram uma interface. E já a onda direta, meus senhores, isso não acontece. A onda direta, assim que nós provocamos a excitação do solo, existe uma onda ou várias ondas que se propagam diretamente da fonte até o nosso receptor, sem precisar encontrar uma superfície de separação dos dois meios. Então, essas ondas que viajam diretamente da fonte ao receptor, né, nós chamamos de ondas diretas, tá? Atenção que
quando nós provocamos a excitação do Sol, existe uma variedade de ondas que se propagam em várias direções. Só chamamos de onda direta a onda que tem esse comportamento, que viaja diretamente a partir do solo, né, da fonte até o nosso receptor. Tá? E o gráfico abaixo mostra resultado, como eu já disse, que esse gráfico vem de uma sísmica de refração. Então, este gráfico nos ajuda a determinar a equação da onda direta, ou então a reta da onda direta, se nós assim quisermos. Como é que isso se faz? Isso é muito simples. Sabendo que as linhas horizontais, vamos explicar de forma superficial, porque vamos ter uma aula própria, podemos explicar isso com mais detalhe. As linhas horizontais deste gráfico, número 2, representam nossos canais, né? E as linhas verticais são as linhas que vão nos ajudar a determinar a questão do tempo. Nós tentarmos analisar a sequência dessas linhas horizontais, vamos notar que depois de um dado tempo, eles começam a quebrar. Mas a primeira quebra mostra a existência da primeira interface. Todas elas não quebram ao mesmo tempo, porque nós sabemos que os canais não têm a mesma distância em relação à fonte, que chamamos de offset. Offset é o que? É a distância entre a fonte e qualquer um dos canais. Então, o offset de cada canal é diferente, por isso é que eles têm resposta diferente da mesma camada. Atenção que essa resposta toda que representa uma única interface, não varia como se calhar poderemos ter a ilusão de pensar. Então essa é basicamente a ideia. Com este gráfico nós, com mais detalhes, podemos determinar o gráfico da onda direta, e com o gráfico da onda direta, aplicando os princípios matemáticos da distância entre os dois pontos, essa coisa toda, podemos determinar a equação da onda direta com muita facilidade. Ok, dando sequência, sem precisarmos as demonstrações matemáticas mais detalhadas, em termos de conhecimento básico que nós temos da cinemática sobre a física, que nós já sabemos que o espaço e a velocidade nos ajudam a obter o tempo, ou seja, o tempo é igual ao espaço sobre velocidade. E isso nos leva a concluir que se nós já temos o conhecimento da velocidade, que sabemos que tem que ser a velocidade da camada número 1, porque a onda se propaga nessa mesma camada, e temos a distância entre canal e a fonte, porque nós sabemos se a onda é direta, porque ele só percorreu mesmo esse trajeto, então facilmente nós podemos determinar o tempo da propagação da onda direta, pegando a velocidade da camada número 1, e pegando a distância entre a fonte e o canal, e utilizamos essa expressão ali. Observando muito bem essa expressão, vamos dar conta que esta equação assemelha-se à equação de uma reta, né? Mas só que nós não temos a constante, não temos mais b. Se não temos a constante, significa que é uma equação da reta do tipo y igual a x, onde o nosso b é igual a zero. Representando o gráfico, vamos ter a ilustração número 3 como exemplo daquilo que é a representação gráfica da onda direta. O tempo vai ser medido em milissegundos, como nós sabemos, o tempo é muito pequeno, né? Medido em milissegundos, a unidade mais pequena possível para a sísmica, melhor, para nós podermos ter mais facilidade e mais precisão ao determinarmos as anomalias geológicas. A distância vai ser medida em metros, conforme também é do nosso conhecimento. Então, acho que aqui nós estamos entendidos. Ok. Como saber que se trata de uma reflexão, então uma onda refletida? Bem, falando já da onda refletida, meus senhores, nós sabemos, né, isso é muito importante, que qualquer onda que se propaga em subsuperfície encontra uma interface e regressa para a superfície. Na ótica geométrica, então no conhecimento que nós tivemos na ótica geométrica, tudo isso é chamado de reflexão. A diferença é que existia a reflexão difusa e a reflexão regular. A reflexão difusa é quando o ângulo de incidência é diferente do ângulo de reflexão, e já a reflexão regular é aquele que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mas isso é importante para a sísmica porque nós consideramos, atenção, nós na sísmica, quando eu falo nós, estou a falar aqui, na sísmica se considera uma reflexão aquilo que se assemelha à ideia de reflexão regular, né? Ou seja, nós temos um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão.
Como é que podemos distinguir, a partir das informações que nós obtivemos no nosso dispositivo, que esta é uma reflexão ou não? Atenção, segundo o conhecimento de Fermat, ele diz que a onda percorre o caminho mais curto possível. Ou seja, quando uma onda não é uma reflexão, isso significa que ele sofre um desvio, ou seja, ele vem de um caminho que não é o caminho ideal. Então, se não é o caminho ideal, porque não é uma reflexão. O que nos aparece em pouco tempo, isso é porque passou no caminho ideal. Se é caminho ideal, com certeza corresponde a uma reflexão. Isso nos leva a concluir que entre a onda que incide no ponto P e a onda que incide no ponto R, a reflexão vai ser a onda que vai incidir no ponto R, porque nós idealizamos. Mas é preciso lembrar que na geologia nós não temos essa reflexão tão bonita como as equações de Snell e Descartes fazem referência. Mas nós utilizamos esses pressupostos para facilitar o nosso estudo, porque de uma outra forma seria muito difícil chegarmos a certas conclusões. Bem, então nós temos a imagem número 1 e a imagem número 2 que mostram a propagação das ondas P e as ondas S, que são as ondas que vão ser captadas no nosso dispositivo em função do comportamento geológico e também da fonte em causa. Agora, o que é importante? É importante lembrar que o tempo de percurso da onda refletida vai ser ilustrado da seguinte maneira. A princípio, se nós tentarmos destacar a linha vermelha, nesse caso a reflexão vermelha, como exemplo, vamos perceber que a onda de reflexão não se propaga diretamente como acontece com a onda direta, A onda de reflexão ele vai incidir na superfície de separação dos dois meios, então na interface, e depois ele volta para a superfície, sendo captado pelo nosso geofone. Nós vamos perceber que ele forma aí dois triângulos, quer dizer, forma um triângulo maior, onde dentro desse triângulo maior temos dois triângulos, na qual temos um ângulo de incidência que é igual ao ângulo de reflexão. Se nós tentarmos puxar um desses triângulos, vamos conseguir perceber que nos triângulos vamos ter a distância entre o ponto A e o ponto C, e aquela distância de cima, que é a metade da distância X, que é a distância entre a fonte e o canal, e vamos ter a espessura. Atenção, a espessura é a distância entre a superfície e a interface das duas camadas, Então a base e o topo de uma determinada camada, que nós vamos chamar de superfície, ilustrando a partir da figura número 2. O que é que isso nos leva a concluir? Nos leva a concluir que o tempo que a onda de reflexão leva do ponto A até o ponto B não é diretamente o tempo AB, mas sim vai ser a soma entre o tempo AC, porque a onda sofre esse desvio, e vai ser adicionado com a distância do tempo, o tempo que ele vai percorrer na distância CB. E lembrando que a distância AB, este tempo que ele leva para percorrer, isso é igual que ele vai levar para percorrer também a distância CB. Então, nos faz concluir que TAC é igual a TCB. Ou seja, o tempo AB, que é o tempo total, vai ser igual a 2 vezes ao tempo AC. Então, mais ou menos é isso que eu tenho como ilustração. Nós aplicarmos fundamentos teóricos, matemáticos, se baseando na equação de Pitágoras, essa coisa toda, vai nos levar a esta equação que nós temos aí em destaque, que nós chamamos de tempo de percurso da onda refletida. Ou seja, a equação mais importante nesse momento é esta, porque ela resume o comportamento da onda refletida em subsuperfície. Então, meus senhores, vamos dar sequência mostrando como é que fica em termos gráficos. A equação da onda refletida corresponde a uma hipérbole. Ou seja, se nós tentarmos desfazer aquela equação que nós já acabamos de destacar, vamos voltar, vamos ter essa equação que também temos aqui em destaque, que se assemelha à equação de cima, que é a ilustração da equação de uma hipérbole. E em termos representativos, a equação de uma hipérbole vai ser conforme estamos aí a visualizar, onda refletida, vai ser uma hipérbole que vai ter a onda direta como a assíntota. E o gráfico aí abaixo da equação, praticamente a representação da hipérbole, se nós tivermos o centro 0, 0, basicamente.
Tempo de percurso da onda refratada. Atenção, o tempo de percurso da onda refratada é importante porque também temos que lembrar os conceitos da onda de refração, conforme nós já vimos na aula anterior. Mas lembrando que na ótica geométrica, a refração é o fenômeno que se destaca quando a onda ultrapassa a superfície de separação dos dois meios, né? Agora, na sísmica, o nosso conceito de refração é semelhante àquilo que na ótica chama de reflexão total interna, ou seja, o que a sísmica considera de refração é não necessariamente a onda ao atravessar a superfície de separação dos dois meios, mas a onda, quando encontra a superfície de separação dos dois meios, ele vai se propagar na interface, ou seja, a onda tende a se propagar na interface, conforme podem aí visualizar na imagem número 1, né? Tende a se propagar na superfície de separação de dois meios, por isso é que é chamado de onda de cabeça, e depois essa mesma onda retorna à superfície e vai ser captada pelos nossos receptores. Então, este comportamento da onda é que nós chamamos de onda refratada. E em termos de demonstração, né, em termos de demonstração da equação, utilizamos as leis de Snell, conforme também acontece na reflexão, e a lei de Descartes, né, utilizando os conceitos de refração e reflexão, e vamos com certeza chegar até essa equação que também temos aí em destaque. Atenção que essas equações têm como demonstrar a partir das expressões matemáticas, se baseando nessas figuras que estamos aqui a visualizar. Numa aula própria, eu vou fazer a questão de demonstrar essas equações detalhadamente, né, como é que elas aparecem, como é que elas se formam, seguindo os pressupostos matemáticos, para nós podermos compreender. Mas de momento é só compreender o que é a onda refratada, como é que o fenômeno acontece, qual é a sua equação e quais são os fundamentos teóricos para que nós tenhamos essa equação dessa forma. Ora, demonstração vamos ter numa aula própria, eu prometo, sem dúvida. Bem, tendo a equação já demonstrada, conforme vimos, vamos concluir que a onda refratada, a equação temporal tem comportamento de uma reta, ou seja, a sua equação vai ser semelhante a uma equação do tipo y igual a ax mais b. Já nesta equação, diferente da onda direta, atenção que a onda direta não tem b, porque b é igual a zero, por isso é que a onda direta passa na origem, do tempo e espaço, ou distância. Já a nossa equação da onda refratada, temos b, que significa que a nossa reta vai ser uma linha que com certeza não vai passar na origem, já que temos o termo b, que é uma constante, né? Então, isso é só para vocês terem mais ou menos noção do que acontece em termos de representações gráficas. A onda direta passa na origem, uma reta, a hipérbole não passa na origem, atenção, mas não é uma reta, porque é uma curva. A onda refratada é uma reta, mas não passa na origem, né? Não passa na origem, porque a equação é semelhante a uma reta do tipo y igual a ax mais b, ok? Demonstrando aqui o gráfico de forma resumida, para nós podermos ver o que acontece em termos concretos, vamos perceber que o tempo vamos medir sempre em milissegundos, como eu já fiz referência, a distância em metro. A onda direta é a linha azul, né? A onda refratada vai ser a linha preta, e temos aí a curva que vai representar a nossa onda refratada. Temos aqui a ilustração de forma resumida das três ondas, que são as ondas mais importantes do estudo da sísmica. Dando sequência, vamos ter aqui uma pequena discussão sobre o comportamento das três ondas em termos das suas dromocrônicas. As ondas diretas e refratadas serão as primeiras a serem registradas num sismograma. Atenção, se nós tentarmos observar aquilo que nós temos no nosso gráfico, nesse caso no gráfico de tempo e espaço, vamos perceber que a onda direta é a primeira a chegar. E vamos perceber que a onda refratária é a segunda a chegar. E por último teremos a onda refletida. O que acontece? Por que nós temos esse comportamento? Bem, é fácil. Pegando nos pressupostos matemáticos, contando as expressões matemáticas, as fórmulas,
vamos fazer x igual a zero, né? Vamos partir do princípio em que nós começamos a analisar os três fenômenos a partir de uma distância zero, né? Vamos lá supor que x é igual a zero. Se x for igual a zero, o que é que vamos ter como tempo da onda direta? A onda direta vai ser, o tempo dele vai ser igual a zero, né? Ou seja, nós simplesmente não teremos tempo da onda direta se o x for igual a zero. O que acontece com a onda refletida? A onda refletida, se nós colocarmos x0 na sua equação, vamos sobrar com t0, né? Vamos sobrar com t0. Atenção que t0 é igual a 2 vezes a altura, que nesse caso a espessura, sobre a velocidade da camada em causa. Agora, o que vamos ter na onda refratada? Na onda refratada, se nós pegarmos x0, vamos colocar o valor x0 no lugar do x, vamos ter essa equação a ser representada conforme temos aí o resultado, que é 2 vezes a espessura da camada vezes o cosseno de ângulo de incidência crítica sobre velocidade. Isso nos leva a entender, meus senhores, atenção minhas senhoras, isso nos leva a entender que se T0 é igual a 2 vezes a espessura sobre a velocidade e no tempo da onda refratada este T0 é multiplicado pelo cosseno de ângulo de incidência crítica, nós sabemos que cosseno e seno, esses dois valores trigonométricos, tendem a diminuir o valor quando eles estão a multiplicar. Então isso implica dizer que no T de refração, o T0 dele é inferior em relação ao T de reflexão, porque ele é multiplicado pelo cosseno de ângulo de incidência crítica, que nos faz chegar à conclusão que o valor da onda direta é zero, depois vem da onda refratada, porque é inferior em relação à onda refletida. Em suma, comparando os tempos iniciais, vamos chegar à conclusão que o tempo da onda direta é inferior em relação ao tempo da onda refratada e esse tempo, por sua vez, também é inferior em relação ao tempo da onda refletida, né? Onda refletida, que faz com que nós tenhamos aquele comportamento, né? A onda direta vem primeiro, depois vem a onda refratada, depois vem a onda refletida. Ok. Dando sequência, temos aqui a hipérbole que representa as ondas refletidas, tem como assíntota a reta das ondas diretas. Ok, isso é muito simples, porque nós sabemos que as assíntotas são retas na qual determinadas curvas tendem a se aproximar, mas nunca tocam, né? Ou seja, a onda refletida, nós sabemos que é uma hipérbole, e essa hipérbole tende a se aproximar da reta da onda direta, mas ela nunca toca, né? Nunca toca. Então, este comportamento também temos que destacar, porque toda hipérbole precisa de assíntotas. A dromocrônica, ou seja, a dromocrônica das ondas refletidas, tem um ponto em comum com o início da onda, com o início da reta das ondas refratadas. Muito bom. Ok, o que é que nós temos aqui a dizer? Aqui não tem muita coisa a dizer, só temos que perceber o seguinte, é que a onda refletida e a onda refratada, apesar de terem equações diferentes e tempos diferentes, em termos de comportamento, então nas suas propagações, mas existe um instante em que essas duas ondas chegam ao mesmo tempo no nosso dispositivo. E esse tempo em que eles chegam, que eles têm em comum, é exatamente isso que o nosso parágrafo aí fez referência. Então, é exatamente nessa interseção, conforme a ilustração do gráfico, que as duas ondas chegam ao mesmo tempo no nosso fone, então, nos nossos canais. Então, esse é um dos pontos que tínhamos aí a destacar. Em suma, tenho que dizer que a onda direta é a onda que tem a equação de uma reta que passa na origem, ou seja, é semelhante a uma reta do tipo y igual a x. A onda refletida, a sua equação é semelhante a uma hipérbole, né? E tem como assíntota a onda direta, né? E a onda refratada é a nossa onda, né? É a onda que tem comportamento em termos gráficos semelhante a uma equação da reta do tipo y igual a x mais b. Não passa na origem porque tem a constante. Em suma, chegamos a destacar que a onda direta
é a primeira a ser captada no nosso dispositivo, depois é a onda refratada, atenção, é a onda refratada que vai ser captada a seguir, segundo as equações que nós visualizamos, e a refletida, por sua vez, será a última a ser captada, já que ele leva mais tempo para chegar até o nosso dispositivo. Agora, em termos mais concretos, chegamos à conclusão que as três ondas são importantes, são cruciais, porque são elas que nos dão dados sobre a geofísica. Muito obrigado a todos, né, pela atenção. Por favor, tentem partilhar com pessoas que vocês têm noção que se calhar possa estar a precisar, que pode ajudar também eles. Deixem nos comentários críticas, ajudas da atenção, porque o objetivo aqui é crescer, crescermos todos, então é importante que vocês deixem as vossas sugestões, temas que eu possa desenvolver, reparos se for necessário, porque com certeza nas próximas aulas serão melhores. Tá? Muito obrigado, então até mais.